Não dá para passar pano nisso. O Bolsonaro é responsável por uma grande quantidade de mortes no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito demonstrou, né, que se ele tivesse feito a sua parte, comprado vacina no momento em que as vacinas foram oferecidas ao Brasil e ele desdenhou, nós teríamos salvo aí uma quantidade significativa de vidas. Né? Esse diagnóstico ainda está mais forte ainda do que já foi. O que demonstra os erros que ele cometeu, os crimes que praticou, e isso em benefício da própria democracia, precisa ser tudo investigado. Tudo, absolutamente tudo investigado. O tratamento que a Procuradoria-Geral da República deu à investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso é um absurdo. Né? O Bolsonaro foi denunciado por 9 crimes, né? E a Procuradoria já os isentou de 8. E vai até o final do ano o isentar do 9º, não é? Mas, assim, ele é acusado de crimes contra a humanidade, esses crimes são imprescritíveis, transnacionais, e isso não ficará sem ser investigado, não pode ficar. Então, o Bolsonaro está apavorado, a sua ida naquele dia ao Supremo Tribunal Federal demonstra, né, depois do que ele fez com o Supremo, que ele está apavorado, querendo uma anistia, querendo um acordo de não punição, mas isso, na circunstância que ele criou no Brasil, é difícil de acontecer. Mas a permanência do Centrão no comando da Câmara dos Deputados e como um grupo fundamental na sustentação do próprio governo, se essa for a vontade do novo governo, do presidente da República, significa dizer que essa chance vai aumentar. Né? Não só para não se investigar o Bolsonaro, mas também não se investigar o orçamento secreto que aconteceu, os desvios que foram praticados. A democracia verdadeira só se completará se nós avançarmos nessa investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, mesmo sem querer, ela cumpriu um papel fundamental, porque foi a comissão, pelo seu trabalho com acompanhamento da sociedade, que furou o casco do governo. Ele nunca mais recompôs esse casco como ele desejou. Tanto que ele não podia falar na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele ficava apoplético, perdia completamente o raciocínio, né? Porque ele sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito desgastou o seu governo, apesar de não ter sido esse o objetivo, não é? E o levou para disputar a eleição numa condição subalterna, inferior, sem chance, tanto que ele chegou a aprovar essa PEC kamikaze do estelionato eleitoral, a distribuir voucher com taxista e com outros segmentos de capital, uma classe média que é a capital, como consequência, mais bolsonarista de todo o Brasil. E lá nesses atos, nós estamos vendo a participação desses empresários. Alagoas, Fabiola, por exemplo, foi o estado, apesar de ser um estado pequeno, como eu disse, onde nós mais tivemos assédio eleitoral. Pessoas que eram contratadas, bolsonaristas, para fazer cursos nas empresas para demonstrar que não poderia votar nos candidatos mais à esquerda, acirrando a rejeição que havia com relação a isso, aos partidos políticos, ao PT, quer dizer, coisas comprovadas com a participação pública, que é o mesmo que continua a acontecer nessas manifestações. Isso precisa ser também punido exemplarmente. O que eu acho impressionante é o seguinte, né? Os vídeos estão circulando, essas pessoas não saem, essas pessoas têm cozinhas organizadas, comida, carne, churrasco, tudo. Brasília teve uma tempestade ontem, algumas áreas inclusive amanheceram com geada, foi um senhor toró, né? E desarmando um pouco dessas barracas, dessa estrutura que foi montada para acampamento de gente com discurso golpista, né? E eles gravando ali no desespero acabaram revelando o tamanho da estrutura. São panelas para comida de muita gente, para comida de batalhão mesmo, né? Mulheres, inclusive equipadas, rendinha de cabelo, tudo e tal. Isso tem dinheiro, gente. E são pessoas que estão sendo estimuladas com os maiores absurdos. O vídeo, que circula também,
feito, com as pessoas com cartaz atrás e tal, um homem enorme, bradando, pedindo resistência, paciência, porque algo iria acontecer, porque se deixassem o Lula, a casa de quem tivesse uma casa com mais de 60 metros quadrados seria obrigado a dividir. A gente viu o caso de um ator aí no Rio de Janeiro, Leandro, que mergulhou nesse buraco da minhoca. Existe um termo aí na física quântica, né? O buraco da minhoca, que basicamente você acha que consegue fazer uma viagem ligando dois lugares ali muito distantes num só. As pessoas entram nesse buraco da minhoca da desinformação e elas acreditam piamente nisso. E aí tem dois fatores que são fundamentais para isso. O primeiro é isolar essa pessoa de qualquer outro tipo de fonte de informação. Então você que está aí na rede, que fica vendo, né, jornalista ser xingado, jornalista ser achincalhado, isso tem método, é de propósito. É para você passar a achar que isso aqui, na verdade, a gente está mentindo e a verdade está com essa gente maluca que está reeditando. Não vou chamar de maluca, esse compromisso eu fiz comigo. Né? É uma conduta que é criminosa. Você cria um universo da mentira para levar as pessoas a reações extremadas. Extremadas. Nesse momento, essas pessoas estão cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito.